encerramento do cerco de Jericó, depois de nós travarmos toda uma batalha, para caminharmos durante esses 7 dias, chegou o momento do coroamento das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Portanto, queremos entregar, Senhor, este momento de encontro com a Tua Palavra nas Tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, que seja Tu a pregar, Tu a falar, Senhor, que sejas Tu a dar uma palavra de bênção sobre o Teu povo, que durante esses 7 dias esperou em Ti, confiantemente. Vem falar aos nossos corações, Senhor. Vem abençoar o Teu povo, que faminto, que sedento, espera em Ti. Faz, Senhor, com que nós possamos fazer a mesma experiência que experimentou Josué e todo o povo de Deus diante do cerco. A experiência de provar que o Senhor é fiel. A experiência de provar que não ficará desiludido quem coloca a sua esperança no Senhor. Isto vos pedimos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Cláudio, reverendo diácono, querido povo de Deus, eu dizia ao Padre Cláudio, quanta responsabilidade é pregar o encerramento do cerco de Jericó. Digo a vocês que pegam com tremor e com temor diante dessa grave missão, mas hoje já estamos iniciando o 3º domingo da Quaresma, estamos fechando uma semana muito abençoada de retiro, e a palavra de Deus nos coloca diante de uma experiência fundamental da fé. Eu gostaria de resumir em poucas frases: Deus vê, Deus escuta e Deus intervém na história do seu povo. Quando nós olhamos para a primeira leitura, que relata o livro do Êxodo, a vida de Moisés, ali está um dos encontros mais marcantes e mais importantes de toda a palavra de Deus. Moisés diante da sarça ardente, lá no Monte Horebe. Moisés estava no deserto, já tinha sido exilado, estava cuidando das ovelhas do seu sogro, quando algo de extraordinário aconteceu. Uma sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. E eu me recordava, meus irmãos, daquilo que nós ouvimos no domingo passado, abrindo o nosso cerco de Jericó, o braseiro fumegante. Assim nosso Senhor de muitos modos se manifestou sempre na imagem do fogo, e não foi diferente dessa vez. A sarça, embora estivesse chamas, ela não se consumia, e então Moisés, curioso, começou a se aproximar, e então aquela voz, saída do meio do fogo, começou a falar com Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e agora desci para libertá-lo. A palavra de Deus hoje nos coloca, meus irmãos, e nos revela a imagem de um Deus sempre próximo de nós. Deus não é indiferente, Deus não é distante, Ele vê a dor do seu povo, Ele se preocupa com o seu povo, Ele escuta o clamor do seu povo, Ele intervém para libertá-lo. O nosso Deus não é um Deus ausente, mas está atento a cada aflição daqueles que sofrem, e Ele age verdadeiramente para transformar a nossa história. Amém? Em muitos momentos da nossa vida, de modo especial nos momentos difíceis, a gente prova a sensação de nos sentirmos abandonados em meio às escuridões da vida. Israel certamente no Egito estava oprimido, triste, sofrendo pelo peso da escravidão. Mas hoje nós vemos, Deus entra na história do seu povo. Deus não ignora, meus irmãos, as nossas dores. Deus não ignora as nossas lágrimas. Ele vê todos os nossos sofrimentos com amor e compaixão. Talvez cada um de nós tenhamos chegado no domingo passado, no início desse cerco de Jericó, com muitos pedidos, e a prova disso é o cesto que está cheio. Talvez a gente trouxe para esse cerco tantas situações, tantos problemas financeiros, familiares, talvez uma doença, tribulações que só o teu coração conhece. E eu quero te dizer em primeiro lugar nessa noite, Deus vê tudo isso. Deus conhece o peso que cada um de nós aqui
carrega, meus irmãos. E o Evangelho nos diz, nosso Senhor nos faz um convite: vinde a mim, os que estão cansados, os que estão perdidos, fatigados, em mim encontrareis descanso. Não basta ver, nosso Senhor não se contenta somente com isso, mas Ele também escuta o seu clamor. Quantas vezes, em meio aos sofrimentos, às dores, às tribulações, quando nós nos trancávamos no nosso quarto e ajoelhados nós clamávamos a bondade de Deus, quantas vezes no nosso coração, embora a gente estivesse rezando, embora a gente estivesse clamando, é como se o coração duvidasse: será que o Senhor está realmente me escutando? Será que realmente Deus está se importando com aquilo que com lágrimas eu estou oferecendo? Vejam, meus irmãos, a leitura de hoje nos mostra: Deus sempre escuta o seu povo. Eu quero te dizer, nenhuma oração, nenhum grito lançado na angústia, nenhum chamado por socorro é esquecido por Deus. Nada do que sai do nosso coração e da nossa voz e se eleva ao céu passa por Deus como despercebido. Deus escuta cada prece do teu coração. Moisés, antes de ser chamado, talvez se perguntasse: será que Deus não está vendo a escravidão do meu povo? Talvez o povo mesmo se perguntasse: será que o Senhor não está ouvindo? Mas então, no Monte Horebe, no monte de Deus, ele responde: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus te trouxe hoje, e a paróquia Maria Mãe, nesse encerramento de Jericó, se tornou um verdadeiro Horebe, um monte de encontro com o Senhor. E quem aqui caminhou esses dias pode dizer até melhor do que o padre, não é verdade? Quem aqui se encontrou com o Senhor pode erguer a mão. Aqui é o Horebe, e Deus hoje está dizendo: eu escutei o clamor do meu povo. Nunca deixemos, meus irmãos, de clamar pelo Senhor. Nunca deixemos de clamar pelo seu auxílio, porque Ele sempre nos ouve. De modo especial nessa quaresma, nós somos chamados a elevar a nossa voz, pedindo que Ele nos livre de tudo aquilo que tem escravizado o nosso coração e tem nos impedido de entrar na posse das promessas de Deus para a nossa vida. Quero ainda continuar. Deus não somente vê, Deus não somente escuta, Ele também age para libertar. Eu quero te dizer que esse cerco de Jericó não é um enxugar de gelo. Não foram simplesmente 7 padres que te disseram: continua confiando, continua confiando, continua confiando, sem que você veja nada na sua vida. Eu quero te dizer que o cristianismo não é um enxugar de gelo, não é simplesmente uma enganação. Hoje, nós estamos vendo na história do povo de Israel, Deus entrou nessa história, com mão forte, com braço poderoso, Ele conduziu, através de muitos milagres e prodígios, o povo rumo à terra prometida. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus não nos deixa preso àquilo que nos oprime. Ele age para nos libertar. Ele vem ao encontro da nossa escravidão para nos conduzir à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Enquanto eu relia essa homilia um pouco antes da missa, eu me lembrava de um termo teológico. Eu vou explicar o termo, e se eu estiver errado, o senhor me corrige, padre. Um termo chamado Zícaron. Já ouviu, Lucas? Ou seja, meus irmãos, a gente faz isso na Santa Missa. O padre vai explicar esse termo. Zícaron significa recordar o que Deus fez no passado. E nessa recordação, evocar aquele mesmo poder do Senhor que agiu no passado, para que Ele continue agindo hoje. O mesmo poder de Deus que libertou o seu povo do Egito, o mesmo poder que libertou o povo da Babilônia, o mesmo poder que fez com que homens e mulheres recuperassem a visão, voltassem a caminhar, com que Lázaro voltasse à vida. Esse mesmo poder nós recordamos, para que o Senhor realize ele, não no passado, hoje. Exatamente isso que nós estamos fazendo, meus irmãos. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar tem relação com o modo como Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o Deus dos teus pais. Sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, meus irmãos, Ele é um Deus fiel, que não esquece dos seus amigos Abraão, Isaac e Jacó. Ele vem em socorro da sua descendência.
Esse nome revelado por Deus a Moisés significa que Deus é um Deus de relação, um Deus que nos conhece pelo nome e que com cada um faz uma aliança de amor, e que com cada um faz uma promessa, um chamado. Reconhece Moisés: eu sou aquele que estive desde sempre com meu povo Israel. Reconhece Maria mãe: eu sou teu Deus. Da parte de Deus, meus irmãos, nós vemos que Ele tudo preparou para fazer chegar a terra prometida ao seu povo. Mas vejam, Deus precisava de um instrumento para a libertação do seu povo, e esse instrumento foi Moisés. Ou seja, meus irmãos, sem a nossa colaboração, sem a nossa resposta, sem o nosso ir ao encontro do Senhor, nós não veremos as promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Moisés também teve medo, Moisés também apresentou dificuldades, Moisés talvez tenha pensado em fugir da missão. E quantas vezes também a gente não se sente assim? Parece que essa missão de interceder por toda a sua casa é uma missão grande demais. E quantas vezes a gente pensa em deixar tudo para trás, jogar tudo para o alto e dizer: eu não quero mais, eu vou fazer outra coisa da minha vida, eu não acho que isso vai ter uma solução, vou fazer outra coisa, chega. Quantas vezes a gente também não pensa assim? Mas eu quero te dizer, Deus conta contigo. Deus espera de ti um sim generoso, sincero, não simplesmente um sim dito da boca para fora durante esses dias, mas Deus deseja o teu coração, sem medo, sem reservas. E na segunda leitura, São Paulo nos recorda isso, quando diz que o povo de Israel experimentou várias coisas com Moisés. Experimentou a nuvem, o mar, o maná, a água que brotou da rocha. Deus foi para o povo de Israel carinho, Deus foi proteção, Deus foi paciência, Deus foi cuidado. E no entanto, Israel continuou duvidando do agir de Deus. Israel se revoltou e começou a murmurar, teve uma cerviz dura. Israel foi infiel, meus irmãos. Também nós, nos desertos da vida, podemos perder as promessas de Deus para nós. E São Paulo hoje nos diz na segunda leitura: esses homens e mulheres serviram de exemplo. Quanto a nós, que queremos habitar no lugar das promessas de Deus, São Paulo nos diz: quem está de pé, cuidado para não cair. Deus nos liberta, mas Ele espera a nossa fidelidade. O Evangelho hoje nos reforça essa imagem com a parábola da figueira estéril. Deus tem paciência com a gente, Ele cuida da figueira, mas Ele também espera frutos de nós, frutos de conversão, de mudança de vida, frutos de santidade, de abandono, de uma confiança total no seu amor. Ao longo da nossa vida, meus irmãos, gostaria de terminar com essa imagem. Todos nós passamos pelo deserto, como Israel precisou passar para chegar na posse da terra. Também nós precisaremos enfrentar dificuldades, como as perseguições do faraó. Também a gente vai sentir medo e desânimo, mas a palavra de Deus hoje nos garante: Deus nos vê, Deus nos escuta, Deus intervém. Ele não abandona quem com Ele caminha. Mesmo quando tudo parecer difícil, quando as provações voltarem a nos cercar, precisamos confiar no Senhor. O faraó pode até nos perseguir e a vida pode muitas vezes nos perseguir, mas Deus abrirá o mar. Nós precisamos confiar. Amém? Mesmo quando tudo parecer árido na tua vida, eu tenho certeza, Deus vai enviar o maná. Mesmo quando a vida te der rocha, eu sei que da rocha Deus fará jorrar uma água viva. Por isso, meus irmãos, saiamos deste cerco com o coração tomado de uma verdadeira coragem, de um verdadeiro ânimo. O Senhor é a nossa força, Ele é a nossa rocha, a nossa libertação. Mesmo quando as dificuldades vierem, mesmo quando tudo parecer impossível, como eu creio que em muitos momentos o povo de Israel tenha duvidado que realmente Deus fosse dar a terra que prometeu, mas ainda assim, confiamos nele, meus irmãos. Termino com a leitura do livro de Josué. Afinal, Josué dá sentido ao nosso cerco de Jericó, com o chamado de Josué.
Depois que Moisés morreu, certamente Josué se sentia pequeno diante da missão, diante de tudo aquilo que ele precisava fazer para entrar na posse da terra. Então o Senhor disse a Josué, e eu gostaria que você escutasse essa leitura, não como uma palavra dirigida a Josué, mas como uma palavra dirigida ao teu coração. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo, e a gente pode trocar aqui, tu farás a tua casa, a tua família, herdar a terra que o Senhor Deus jurou aos teus pais dar. Tão somente esforça-te e enche-te de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer tudo conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que com prudência te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Por isso te digo, não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus está contigo, por onde quer que andes. Josué acreditou, meus irmãos, e provou da queda da muralha. Josué foi fiel ao que Deus lhe havia pedido e pôde provar que também Deus é fiel. Jericó foi a primeira cidade conquistada no início da realização da promessa de Deus a Israel. E assim eu gostaria de encerrar com essa imagem. Eu gostaria de fazer um pedido ao nosso Deus. Também que este cerco, que este tempo de oração e clamor, que ele seja verdadeiramente o início dos cumprimentos das promessas de Deus na minha e na tua vida. Ele é fiel. O Senhor cumprirá tudo aquilo que prometeu. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nesse cerco que Deus nos recordava tanto das suas promessas, que durante todos esses dias nos chamava a nos alegrar no Senhor, que o motivo da nossa alegria seja saber, Ele nos vê, Ele nos escuta, Ele está conosco. Vamos nessa noite renovar mais uma vez a nossa confiança no Senhor, confiança que não está pautada naquilo que Deus já fez na nossa vida, naquilo que nós já estamos experimentando, mas que está pautada na confiança daquilo que Deus é. Deus é fiel. No momento certo, mesmo que precisemos passar por 40 anos como Israel no Egito, mesmo que a gente precise caminhar por 40 anos no deserto, eu tenho certeza, nós entraremos, se formos fiéis, na posse de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque Ele quem prometeu. A palavra de Deus diz que pode até o céu se abalar, pode o mundo mudar, mas as promessas de Deus irão se cumprir, porque Ele é um Deus que não mente, porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de vitória. Da nossa parte cabe a cada um de nós continuar acreditando, sem esmurecer, sem se desanimar, sem se cansar, com os olhos fixos em tudo aquilo que o Senhor prometeu. Mesmo que a gente caminhe pelo deserto, mesmo que a gente experimente fome e sede, mesmo que muitas vezes o sol nos deixe cansados, que a vida nos deixe abatidos, nós confiaremos no Senhor, porque eu sei, Senhor, que no final de toda noite chega uma manhã. No final de toda tristeza, Senhor, eu sei, chegará o tempo da alegria. Eu sei, Senhor, chegará o tempo da vitória. Antes de terminarmos essa oração, antes de começarmos a cantar a nossa música, eu te convido ainda de olhos fechados, a pensar em tantas coisas na tua vida,
que você um dia estava de joelhos pedindo, que um dia você estava chorando diante do Senhor, para que Ele pudesse dar um jeito de resolver aquilo que o seu coração entendia ser impossível. Quantas coisas, meus irmãos, que nós temos hoje, enquanto posse, que um dia nós já tivemos enquanto promessa. É nisso que o nosso coração quer confiar, Senhor. É nisso que o nosso coração quer se fortalecer, porque eu sei que o Senhor já agiu muito, e que o Senhor ainda agirá para sempre, porque Tu és, Senhor, o nosso Deus. Nós somos o Teu povo, nós somos o Teu povo, Senhor. Sei que os Teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. O Senhor nos vê. Obrigado, Senhor. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Cante ao Senhor, posso até chorar. Posso até chorar, Mas nós queremos dizer, Senhor, mas a alegria vem de manhã. Ele é fiel, É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. eu sei, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem. Apresente agora diante do Senhor aquilo que te oprime. Lance a Deus o teu clamor. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. Vamos, igreja, vamos juntos. Olha só as crianças, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que eu sei quem luta por mim. seus planos. Os planos não podem ser frustrados. A nossa esperança está no nome do Senhor. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não
vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se... Vai apresentando para o Senhor aquilo que o teu coração traz nessa noite, aquilo que o teu coração mais deseja. Apresenta ao Senhor a tua família, apresenta ao Senhor o quanto você deseja a restauração na sua casa. Peça ao Senhor, clame. Se é pela tua saúde, diga ao Senhor: eu sei, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu me abandono em Tuas mãos, porque eu sei, Senhor, vai se cumprir. Oh. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Oh, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Se você acredita nessa verdade, vamos dar agora uma salva de palmas a Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor! Você, como disse o Padre, nessa noite, recorda tudo que aconteceu